Boa tarde a todas e todos. Sou a professora Maria Rosária Barbato, presidenta do Sindicato APUB, e vamos começar agora uma nova edição do nosso programa Minuto APUB. Hoje vamos falar sobre a jornada de lutas em defesa da democracia, os desdobramentos da campanha salarial, a luta contra a realização da corrida de Stock Car lá nos arredores da Pampulha, do campus Pampulha. Falaremos também sobre atos que estão previstos para hoje, 8 de março, Dia Internacional de Luta das Mulheres, e na ocasião nós vamos parabenizar todas as nossas amigas, colegas, companheiras, mulheres guerreiras e de luta, né? Cristina está aqui comigo, Cristina del Papa, mais uma guerreira lutadora, né, presidenta, coordenadora geral do Sindifes e também da FASUBRA, né, da FASUBRA, que hoje está com a gente para discutir um pouco conosco como anda a mesa de negociação e quais são os desdobramentos, como por exemplo a greve que já está anunciada. Bom, o nosso sindicato segue mobilizado contra os prejuízos ao meio ambiente que podem ser potencializados caso a Prefeitura de Belo Horizonte continue a cortar as árvores no entorno da universidade. A despeito dos supostos benefícios que a realização desta famosa corrida de Stock Car poderia trazer para BH, os prejuízos para a fauna, para a flora, para a população em geral, podem ser ainda maiores. E desde o início dos cortes de árvores, que ocorreu na quarta-feira da semana passada, as atividades têm sido alvo de protesto por parte de entidades ambientais e de membros da comunidade acadêmica. Naquele dia, o APUB somou forças à comunidade acadêmica. Houve uma manifestação em frente à Escola da Veterinária da nossa universidade e na manhã do último domingo, dia 3, foi realizado um novo ato público no mesmo local. E desde aquele dia, os estudantes da UFMG e integrantes do movimento ambiental Arboriza BH permanecem em vigia lá no local. O nosso sindicato apoia a ocupação por meio da doação de alimentos e de água. E além disso, o sindicato promove, junto à categoria docente da universidade, uma baixa-assinado. Vocês já assinaram essa baixa-assinado? Uma baixa-assinado contra a realização de corridas de Stock Car nos arredores do campus Pampulha. Até agora, nós conseguimos cerca de 700 assinaturas. E, por favor, ajude a divulgar, ajude a circular, né, Cristina? Também nos dê um apoio nisso, a circular dentro dos professores, né? A categoria demonstra, assim, o seu comprometimento com a preservação ambiental e pela saúde dos animais no campus. A UFMG também manifestou preocupação com efeitos nocivos que podem ser causados pelo empreendimento. Em uma nota que foi publicada em 28 de fevereiro, a UFMG afirmou que compartilha das preocupações da sociedade em relação à discussão pública e aos impactos previstos na vida, não apenas das pessoas e animais da região, mas de toda a cidade de Belo Horizonte. Nesse sentido, ressalta também a inadequação do local proposto para um evento dessa natureza e a necessidade de se considerar opções diferentes disponíveis, né? No dia 6 de março, a instituição protocolou nos Ministérios Públicos e Federal uma representação contra a realização da corrida. E no documento, a reitoria aponta que não foi notificada sobre o calendário da prova e nem sobre as obras que seriam realizadas para que ocorra a corrida. E além disso, a instituição ressaltou a falta de diálogo da prefeitura e dos organizadores com a UFMG e a sua comunidade, além de denunciar os prejuízos para a fauna, para a flora e as atividades acadêmicas da universidade, né? Então, a ação da UFMG na justiça
soma-se a outras iniciativas de entidades de defesa do meio ambiente e de políticos mineiros que, na ação conjunta, acionaram a justiça para impedir o corte de árvores no entorno do campus. E o APUB está avaliando a possibilidade, discutimos hoje com nossos legais, com nossos jurídicos, de entrar nessas ações como amigo da corte, né? No dia seguinte ao início dos cortes, no 28 de fevereiro, uma decisão de liminar judicial determinou o encerramento das atividades. E de acordo com o juiz Tiago Graziani Gandra, da terceira vara dos feitos da Fazenda Pública Municipal da comarca de Belo Horizonte, assinou a decisão. Ele diz: o corte das árvores poderá acarretar danos irreversíveis para o meio ambiente e para os municípios. O alívio, contudo, durou pouco, porque às 23h19 da última sexta-feira, do dia 1º, o presidente do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, José Arthur de Carvalho Pereira Filho, assinou a autorização para a retomada das atividades. E a Prefeitura de BH não perdeu tempo. O corte das árvores foi retomado já na madrugada de domingo para segunda-feira. E cortaram até o que não poderiam, porque em uma atitude altamente questionável, o Conselho Municipal de Meio Ambiente, o COMAM, autorizou a derrubada de 63 espécies específicas de árvores. Contudo, como denunciaram ambientalistas que fizeram parte do protesto, também foram afetadas 2 árvores que não fazem parte desta lista. As árvores eram um oiti, que foi parcialmente retirado, e também uma espécie pau-ferro, que foi totalmente derrubada. E além de todos, de tudo que já foi dito, a retomada das atividades também causou transtornos e lentidão no acesso ao campus Pampulha, justamente no primeiro dia de aulas na retomada do nosso semestre. E por tudo isso, a nossa luta precisa continuar. O corte de árvore no entorno da UFMG precisa ser interrompido enquanto ainda há tempo. Estocar na Pampulha? Não. Não. Deixem nossas árvores em paz, né? E agora nós vamos trazer algumas atualizações sobre a campanha salarial de 2024 do funcionalismo público federal. Como o nosso sindicato informou na semana passada, não tivemos avanços significativos na primeira rodada deste ano da Mesa Nacional de Negociação Permanente e nem na mesa setorial que trata das carreiras da educação. A contraproposta unificada, que foi construída e protocolada pelos servidores federais, foi rejeitada pelo governo. E até agora o que temos é a mesma proposta insatisfatória de reajuste que foi apresentada em dezembro do ano passado pelo governo, né? E que é um reajuste de 9% a ser pago em 2 parcelas de 4,5% nos anos 2025 e 2026. E nada de reajuste para este ano. E esse percentual não é suficiente nem para suprir as perdas salariais que tivemos nos últimos anos por conta da inflação. Para 2024, foi proposto reajuste em alguns direitos, como auxílio alimentação, saúde suplementar, auxílio creche, algo que está longe de ser o suficiente. Até porque deixa de fora os aposentados e pensionistas, que representam uma numerosa e valorosa parcela da nossa categoria. Lembremos aqui qual foi a contraproposta apresentada, que foi concessão de reajuste salarial em 3 parcelas a serem pagas nos anos 2024, 2025 e 2026. Levando em consideração que nos últimos anos algumas categorias receberam reajustes diferenciados, a contraproposta apresentada apresentou o conjunto dos servidores em 2 blocos diferentes. Então, no bloco primeiro estão os servidores que tiveram reajuste nos anos 2016 e 2017 e o reajuste emergencial concedido em 2023.
Para esses servidores, a contraproposta prevê o reajuste de 34,32%, dividido em 3 parcelas iguais de 10,34%, a serem pagos nos anos 2024, 2025 e 2026. O valor total corresponde às perdas salariais no período de setembro de 2016 a dezembro de 2023, 24,94%, somada à projeção de inflação para 2024 e 2025, 7,51%. E bloco segundo contempla os servidores que tiveram reajuste nos anos 2016, 17, 18 e 19, além do reajuste emergencial do ano passado. Para esses trabalhadores, a contraproposta prevê o reajuste de 22,71%, dividido em 3 parcelas iguais de 7,06%, a serem pagas nos anos de 2024, 2025 e 2026. O valor total corresponde às perdas salariais no período de setembro de 2016 a dezembro de 2023, ou seja, 14,14%, somado à projeção da inflação para 2024 e 2025, ou seja, 7,51%. E agora o governo aguarda os números da arrecadação federal nos 2 primeiros meses desse ano para dar uma resposta definitiva sobre a possibilidade de melhorar a proposta de reajuste. Parece que só devemos ter essa informação no dia 22 desse mês, quando os Ministérios da Fazenda e do Planejamento e Orçamento publicarão o relatório de avaliação de receitas e despesas primárias. Em outras palavras, a valorização dos servidores, infelizmente, não está sendo tratada como uma prioridade. Estamos dependendo de valores extra para ter uma melhoria na proposta do reajuste. Porém, nós não vamos ficar de braços cruzados enquanto esperamos por uma resposta. A categoria segue mobilizada e já constrói os próximos passos de nossa luta para a reposição salarial. Bom, nesse sentido, no 42º Congresso do Andes, foi aprovada a construção de uma greve nas instituições federais de ensino e do setor da educação, ainda no semestre de 2024. A proposta é seguir em direção de uma greve unificada do funcionalismo público federal, e o Sindicato Nacional orienta as suas seções sindicais a realizarem assembleias para discutir esse tema entre os dias 11 e 21 de março. E já foi convocada uma reunião do setor das instituições federais de ensino para avaliar os resultados no dia 22 de março. E apesar das divergências que nós temos, com a atual diretoria do Andes, o ACUB concorda com a relevância de construir nesse momento uma mobilização que envolva todo o conjunto dos servidores federais. Inclusive porque o Andes se compõe da diretoria, mas de toda a base de suas seções locais, Então, para nós é importante acompanhar o que o movimento nacional está decidindo, porque nós precisamos manter a luta unificada. E a greve, como sabemos, é o principal instrumento de luta da classe trabalhadora. Assim como em todos os momentos da nossa história, lembramos que as conquistas só vieram através de muita luta. E nós não podemos perder de vista que a nossa campanha pela valorização dos servidores públicos perpassa por uma disputa política. Afinal, os interesses neoliberais ainda são uma pedra no sapato do servidor público, E até porque, mesmo com a derrota do neoliberalismo na eleição presidencial, a maioria da atual composição do Congresso Nacional ainda é fiel a esse projeto econômico. E, por outro lado, o Executivo, por sua própria configuração de governo de coalizão, também lida com disputas internas entre as mais diversas forças políticas. Essa conjuntura reforça
um papel da mobilização coletiva para pressionar o poder público em favor da necessidade da categoria e de toda a população. Nós devemos lutar para que o setor público seja tratado como prioridade. E a greve, nesse momento, é a maneira que temos para que as nossas demandas sejam ouvidas e atendidas. Inclusive, o estado de greve já é uma realidade para algumas categorias de servidores federais. Esse é o caso, por exemplo, dos técnicos administrativos em educação da UFMG, também do Cefet, também da UFVJM, do IFMG, que compõe a base do Sindifes. A categoria, vamos deixar a Cristina falar um pouco sobre tudo isso, né? Sobre qual é a situação nesse momento. Se Cristina quiser dar-nos mais informações sobre a mesa de negociação, o que você souber, o que você sentir, quais são as avaliações que vocês estão fazendo lá na Fasubra, né? Sobre as possibilidades, as perspectivas. Estamos aqui para ouvi-la. Inclusive porque a gente tem poucas informações pelo fato, Cristina, que a gente não teve possibilidade agora de participar do Congresso do Andes. Infelizmente, a diretoria pediu para ser convidada, como sempre fez, mas recebemos resposta negativa, sendo que o Andes tem chamado uma assembleia própria de professores da UFMG, né? Que está previsto no estatuto deles, mas é uma leitura muito peculiar que está sendo feita do estatuto deles, apesar que o estatuto pode não ser legítimo, né? Não pode não ser legal. Mas, enfim, por essa razão a gente não pode... O APUB, legítimo representante da UFMG, os professores da UFMG, por conta da UAPUB, não puderam participar do Congresso. Então, nós estamos um pouco carentes de informações. E aí gostaríamos, né, de ter mais informações também por quem tem essa relação direta, por quem está diretamente participando desse momento. Por favor, Cristina. Marisa, em primeiro lugar, gostaria, né, de agradecer o APUB, na pessoa, né, da Marisa e de toda a direção, e de estar aqui junto com vocês e poder passar, né, um pouco do que a gente tem vivenciado nas mesas de negociações e também no que combinou com a chamada de greve da Fasubra para o dia 11 de março. Né? Nós tivemos na mesa no dia 18 de dezembro, como você já bem colocou aqui, né? Nessa mesa foi anunciado para a gente que nós teríamos 9%, aí dividido, né, em 2 anos, não tendo nada para 2024, efetivamente recomposição salarial. E aí então nós da Fasubra e o ANDES também, né, e aí colocando que por lado dos professores está o ANDES e o Sinasef na mesa, e do lado da Fasubra está também o Sinasef, porque nós também dividimos aí categorias, né. Então nós fizemos a reunião no dia 22 lá com o Feijó no Ministério da Gestão e Inovação, e o secretário trouxe para a gente, né, uma notícia que não é a notícia ideal, que nós só teríamos os 9% para investir na reestruturação da nossa carreira. Então, o que traz de novo da reunião de dezembro para a reunião do dia 22, e aí no mesmo dia, né, o ANDES e o Sinasef tiveram essa mesa de manhã, a nossa foi à tarde, e aí então o governo anunciou que a diferenciação era que ao invés de ser um reajuste linear, a categoria poderia definir, jogar esses 9% na reestruturação de carreira. Foi isso que o ANDES, né, ouviu na parte da manhã e nós da Fasubra ouvimos na parte da tarde. Em relação à nossa mesa, a gente ficou muito surpreso, porque nós acreditávamos que teríamos na mesa setorial específica, né, de carreira um orçamento a mais. Hoje, a nossa categoria de técnicos administrativos em educação é a maior categoria do Serviço Público Federal. Nós temos uma categoria em torno de 250 mil pessoas em todas as partes do Brasil,
A nossa carreira pega as universidades federais, que são 69 universidades pelo Brasil afora, e pega também os institutos federais que a gente tem aí, vai aumentar, né, com a notícia que Lula deu que vai aumentar mais 100 campos, nós já temos mais de 600 campos dos institutos federais em toda a parte do Brasil. E aí, como eu disse, a gente ficou muito surpreso, primeiro porque não tem recurso novo. É a mesma proposta que foi colocada no dia 18 de dezembro. E a FASUBRA já chamou a mobilização a partir dessa mesa do dia 18. Que a gente já estava esperando algo a mais e não aconteceu. E aí, então, nós entramos em estado de greve a partir da semana do dia 18. Aqui, né, na base do Sindives, nós construímos uma mobilização a partir do dia 15 de janeiro, foi quando nós instalamos o comando de mobilização. Fizemos toda uma articulação, toda uma mobilização para a paralisação do dia 22. E aqui a gente deixa, né, o nosso agradecimento à direção da PUB, que nos emprestou os outdoors, né, no campus da Pampulha, para que a gente chamasse a categoria para essa paralisação, né, do dia 22. E aí, então, no dia 22, a mesa não foi boa. E nós ainda tivemos um fato que foi ruim para nós também, que o negociador saiu da mesa antes da reunião acabar. Né, ele tinha uma reunião, que era o secretário Feijó, ele deu lá as suas justificativas, mas a gente achou que foi ruim, né? Ele, como negociador, saiu da mesa, né? Nós também, pela FASUBRA e também o Senasef, né, pelos técnicos administrativos, nós também tivemos uma reunião no dia 29, nós tivemos a mesa setorial do dia 28, e aí nessa mesa setorial pega todos os servidores. E aí, então, nós tivemos com o Feijó, e o Feijó deu algumas notícias, que aí, para a mesa geral, as notícias foram boas, né? Mas não teve nada de reajuste, recomposição, né? Ele continuou mantendo aí a proposta que estava, então essa parte da reunião foi ruim. Mas no dia 28, por exemplo, ele colocou para a gente, Marisa, que a Convenção 151, né, da OIT, que já foi ratificada, sobre a negociação coletiva, que eles já estão com o texto pronto, né, já trabalharam com as centrais sindicais. Esse texto foi mandado para a ministra vai mandar para a Casa Civil, e aí então vai entrar no Congresso Nacional um PL para a normatização da 151. E aí dizendo para as pessoas, né, na 151, onde estamos discutindo database para os servidores, negociação efetiva com os servidores e liberação sindical, né? Os servidores federais são os únicos que não têm liberação sindical. A gente trabalha nos nossos locais de trabalho e ainda somos dirigentes sindicais, né? Marisa sabe bem, né, o que eu estou dizendo. É uma dupla jornada que a gente tem, além das muitas outras coisas que nós fazemos, né? Então, nessa mesa do dia 28 também, ele colocou para a gente que tirou, né, aquela interface do aplicativo do Sogov, em que as pessoas podem ir lá se desfiliar unilateralmente, sem avisar o sindicato. Então, já saiu do aplicativo. Essa semana, por exemplo, já não existe explicar mais. por que era ruim essa questão para o sindicato? Exatamente. Nós tivemos, né, como servidores federais, e aí salários baixíssimos, um nível de endividamento muito grande. Então, a gente teve muitos bancos que as pessoas foram fazer os empréstimos, e chegando lá no banco, esses bancos diziam para os nossos associados de que a margem consignada dele não dava para fazer o empréstimo, porque a mensalidade do sindicato estava atrapalhando. Isso não é verdade, tá, gente? O sindicato sempre foi isento e ele nunca entrou na margem de consignado de empréstimos. Então, por isso, não tinha, isso era mentira, né? Essa é uma parte. A outra parte também é que os sindicatos não ficavam sabendo. A pessoa ia lá, se desfiliava, e o sindicato não ficava sabendo nem por que a pessoa se desfiliou, não tinha como conversar para tentar, né, persuadir a pessoa a permanecer filiada, porque às vezes a pessoa se desfilia sem ter muitas informações, né? Ela vai sem saber e se desfilia. E muita gente também, através do aplicativo, Marido, por incrível que pareça,
clicou lá sem querer, tá É o que desfiliado. aconteceu com a gente. Às vezes a gente pergunta, você desfilhou? Por que desfilou? Não, eu não desfilei. A pessoa nem As pessoas sabia. nem reparam nisso, né? Exatamente. Então, esses 3 motivos, né, foram os motivos essenciais que a gente pediu para o governo desde o ano passado. Esse foi um pleito que nós fizemos em novembro do ano passado, e aí agora, né, no final de janeiro para princípio de março, realmente o aplicativo então deixou de ter essa função. E aí então as pessoas vão se sindicalizar através do sindicato e a desfiliação também, né? E aí para nós o essencial disso é que os bancos não vão poder fazer essa ofensiva contra os sindicatos igual eles estavam fazendo. Totalmente né? Antissindicato. Exatamente. Né? E antiética, né? Imoral e mais uma série de outras coisas que a gente pode dizer, né? Né? Porque é exatamente isso, né? Nós não fazemos parte da composição da margem consignável. E o banco insistia com as pessoas e aí desfiliava, né? Que é o pior. Muita gente passava a senha e o próprio banco desfiliava as pessoas. Então isso não vai poder acontecer mais, né? Na reunião também, nós solicitamos, né, a bancada sindical, e através da Helenira, que é dirigente do Sinasef, e eu pela Fazubra, nós solicitamos ao governo que faça o estudo, Marisa, da viabilidade de que o auxílio saúde não seja através de ressarcimento, que ele seja um benefício como é o auxílio alimentação, que a pessoa recebe o auxílio e ela não tem que dar satisfação no sentido de que ela não vai dizer para o governo se ela vai levar uma marmita, se ela vai almoçar no bandejão, se ela vai fazer compra, né, com esse dinheiro. O que ele faz, né? Exatamente. Respeitar também a privacidade. Isso, exatamente. E quando a gente pega o auxílio saúde, tem que ser por ressarcimento. E qual que é o problema do ressarcimento? Né, que nós vemos esse problema. O plano, ele tem que ser um plano credenciado pela ANS. E aí, não que a gente seja contra que o plano não tenha o credenciamento, não é isso. Mas o plano credenciado, ele tem que ter um rol que ele tem que cobrir para o seu associado, e esses planos, geralmente, ele fica caro. Então, hoje, as pessoas, né, e uma grande maioria dos aposentados e pensionistas, assim, uma grande parte mesmo, e gente da ativa também, que não estão tendo condições de ter plano de saúde. Mas a pessoa tem condições de ir ali numa clínica no seu bairro para poder fazer o atendimento com um determinado especialista, que fica muito mais barato. E essa pessoa não pode fazer isso se for ressarcimento. Então, aí nós solicitamos, o Feijó falou que vai ver a viabilidade jurídica disso, e aí esperemos, né, que seja boa, né, essa análise e que possa, então, ser através do benefício, porque aí os servidores aposentados e pensionistas poderão ter alguma coisa em 2024, né? Lógico que nós não estamos dizendo aqui, viu, gente, que nós não vamos continuar brigando pela campanha salarial, porque nós queremos, sim, recomposição salarial para 2024. Que até então a proposta do governo é 0 nessa parte, né? E não é isso que nós queremos. Mas a gente também não pode deixar de tentar melhorar uma situação em que parte das nossas categorias estão fora, né? E se a gente for pensar, todos os benefícios, uma parte estaria fora. O auxílio alimentação, quem é aposentado e pensionista está fora. O auxílio creche é só para quem tem filho até 5 anos e 11 meses. Então, uma parcela pequena também das categorias, né? E o auxílio saúde, uma parcela muito grande também não tem. Então, você não tem uma coisa como é a recomposição salarial, que pega a categoria como um todo, independente se é ativo, aposentado ou pensionista. Então, essa parte, né, da reunião, ela foi boa. Uma parte também que eles colocaram, que você já falou aí, disseram pra gente que no final de março, princípio de abril, vão chamar uma reunião, porque eles já sabem que está tendo superávit, né, de arrecadação. Inclusive agora em janeiro, né, o relatório que saiu foi 79,3, né, 79 bi e 3 milhões de superávit,
e aí então está fechando ainda os meses. E o Feijó foi muito categórico, sabe? Ele disse que uma parte desse excedente da arrecadação será voltada para os servidores. Ele não pôde dizer o quantitativo porque ainda não se fechou, né? Mas também disse que há uma possibilidade de que essa parte aí do excedente possa vir para os servidores ainda em 2024, né? Mas como eu estou dizendo aqui, é uma expectativa, né? Ele colocou lá, ainda estão fechando. Você acha que a gente vai ter um retorno sobre isso até quando? Então, ele colocou pra gente que estão esperando fechar, né? Você já colocou aí que dia 22 fecha, né, o relatório lá. Então ele falou com a gente que seria final de março, princípio de abril. Ele estaria chamando novamente a mesa para poder realmente bater o martelo de dizer tem e quanto tem, para poder vir, né? Então essa foi a reunião lá do dia 28, né? Nós, pela Fazenda, nós tivemos também uma reunião no dia 29. No dia 29 nós tivemos no grupo de trabalho que está no MEC, porque a nossa carreira está sendo debatida no MEC, não no MGI, só a parte da questão orçamentária que vai ser lá. E aí nessa reunião foi um dia todo de trabalho no nosso grupo lá. E aí nós tivemos a presença do José Celso, que hoje ele está lá também no DERET, né, junto com o Feijó, abaixo, né, da secretaria dele. E ele é, vamos dizer assim, o cara que discute as carreiras, né? Então foi importante, ele esteve na reunião de manhã e à tarde o ministro da Educação chamou a representação também da FASUBRA e do Senasef para uma conversa. Ele nos atendeu por volta de 18 horas, no dia 29, e aí então nessa reunião... O Anderson não estava? Não, essa reunião ela foi específica para a carreira dos técnicos, para a carreira dos técnicos. Isso, exatamente. Porque nós, na verdade, estamos discutindo a nossa carreira na mesa no MEC, setorial, né? Na mesa setorial específica do MEC. E aí, então, ele chamou nessa reunião, ele colocou que ele vai entrar também nessa articulação para trazer mais orçamento para a gente, né? Dizendo aqui que na mesa do dia 22, o Feijó disse que teria em torno de 2 bilhões de reais para a reestruturação da nossa carreira. Isso não é suficiente. É muito pouco. Muito pouco. Se não me engano, o ano passado disseram que tinha 1,5 bilhão. Tinha 1,5 bilhão. 0,7%. Isso. E aí depois veio mais, 1,5 bilhão, o que ficou 3 bilhões, né, para esse ano aí que eles estão utilizando. E aí nós estamos aguardando, né, essa arrecadação excedente aí para ver quanto que vem para a gente. E aí nessa reunião do dia 29, então, o ministro, a gente já com uma greve, né, e assim, importante dizer, né, por que a nossa greve está saindo. As primeiras mesas de negociação a sair no serviço público foram a da educação, a dos docentes e as dos técnicos, dia 4 de setembro. Depois nós tivemos uma reunião no dia 3 de outubro, e aí acompanhando que as duas categorias eram no mesmo dia, e depois a outra reunião foi no dia 22 de fevereiro. Então, nós tivemos 6 meses para o governo conversar e colocar alguma coisa na mesa, ele não fez isso, e aí no dia 22 vem com 2 bilhões, que não é o suficiente. Então, importante dizer também, gente, que nós ficamos 6 meses sem nenhum tipo de negociação. E aí o ministro, no dia 29, falou, olha, eu vou entrar no circuito, eu vou procurar o Lula, eu vou procurar o Haddad para trazer mais orçamento. E aí eu peço a vocês para dar 30 dias para a gente. Não tem condições, né? Ele podia ter feito isso 3 meses atrás, 6 meses atrás, né? E aí então a gente já está com essa greve programada para o dia 11. Nós vamos ter uma plenária amanhã para poder, além da pauta específica, né, que é a reestruturação da carreira, outras pautas que nós queremos discutir com o governo, mas infelizmente é isso, a gente não teve outra solução. Nós sabemos, entendemos que o governo está aí, né, a cada dia tendo o orçamento sequestrado, né, pelo Congresso Nacional, né, mas nós acreditamos que nós, servidores, quando o nosso presidente, né, e eu votei no Lula, acompanho o Lula, né, prefiro o Lula no governo do que o governo que nós tínhamos antes, que é acionário, machista, homofóbico, né, nós
sabemos que é um governo de coalizão, então a gente não vai ter o governo dos sonhos, não né? é verdade, mas é com um certeza democrático, né? Estamos melhor do que antes. Exatamente. Né? E a gente o tempo inteiro, né? E o tempo inteiro a gente tem que continuar defendendo a democracia, né? Então é importante a gente dizer isso. É importante dizer que a gente está disputando o orçamento com essa elite e com esse governo, com esse Congresso que é reacionário, né? Porque se colocou um governo democrático, mas se colocou um Congresso que é de direita, que é da extrema direita e que é reacionário, né? E aí então as demandas são muitas e nós não somos prioridade. Exatamente. Então, se a gente não se mobilizar, nós não vamos obter nada. E parece que o próprio Lula hoje, eu e Cristina já estava lendo antes uma notícia, né? O próprio Lula solicitou e defendeu que a justeza desta greve do serviço público, né? Exatamente. Então, e assim, ele tem falado o tempo inteiro que ele tem a educação como foco, né? Que tem que refazer os orçamentos das universidades e dos institutos, que ele vai fazer a criação de mais 100 campos de institutos federais e fala que vai valorizar a educação. Mas para valorizar a educação, tem que valorizar os trabalhadores da educação, técnicos administrativos e educação e docentes, não é? Então não tem como a gente fazer uma educação de qualidade se os servidores não têm bons salários, né? E olha, pessoal, também mais uma coisa. Nossa carreira de técnico, que é o PC Setai, nós temos um dos piores pisos salariais entre os servidores públicos federais. Nosso piso salarial não chega a 2 salários mínimos, né? E aí, então, isso traz uma pressão. E aí a categoria decidiu que a gente vai iniciar o nosso processo de greve a partir do dia 11. A gente sabe, né, que greve é um momento, né, difícil, um momento de tensão, de pressão, né? A gente não gostaria, né, de prejudicar a sociedade, mas infelizmente é só assim que nós seremos ouvidos, né? E como é uma disputa de orçamento, a gente está entrando nessa disputa com força total, né? Que é a greve. É o nosso último instrumento, né? Depois de mais de 6 meses de tentar uma negociação. E para findar minha fala, mas eu esqueci de dizer, nossas mesas foram as primeiras, mas 14 categorias já fecharam um acordo com o governo e nós ainda não conseguimos fechar o nosso. Nem vocês, docente, e nem a gente técnico administrativo. Então a gente pergunta, é para valorizar? Então está na hora de valorizar. Né? Você tem razão. É isso aí. A gente precisa necessariamente fazer pressão. Nós não vamos... Lembramos sempre que todos os direitos sociais, direitos trabalhistas, são direitos conquistados. Exatamente. Ninguém dá de presente. Então, nesse momento que a gente está disputando orçamento com outros espaços, outras camadas e outros setores, a gente precisa necessariamente se mobilizar. Nós chamamos hoje a Cristina aqui para nós elucidar um pouco sobre a situação e sobre a deflagração dessa greve, mas nós também aqui no APUB estamos refletindo e já vamos adiantar que nós iremos chamar uma assembleia nos próximos dias, então fiquem atentos, fiquem de olho. Já estamos sondando espaços na UFMG para fazer essa assembleia, para também discutirmos a greve dos servidores públicos e a nossa greve na UFMG. Importante, fundamental, estarmos juntos, unirmos forças, né, para conseguirmos sair desse nada de 2024. Né? Mas, Cristina, muito obrigada, né, por todas essas informações. Daqui a pouco nós vamos ter também uma reunião com os 3 setores, né, então também com os alunos. Vamos ver um pouquinho também como os alunos pretendem, como está organizado, né, qual será o possível apoio. Mas, por enquanto, Cristina, vocês já estão adiantados. Boa sorte, bom sucesso. Nós apoiamos, estamos firmes e daqui a pouco esperamos poder estar junto com o aval da categoria que deverá decidir ir na Assembleia.
Beleza. E como nós já dissemos, mesmo com a derrota do Bolsonaro, o neoliberalismo continua a nos causar problemas. Afinal, o Congresso, como a Cristina diz, como eu já disse antes, está composto em sua maioria por parlamentares extremamente conservadores. E basta ver o que aconteceu esta semana na eleição de 19 presidentes das 30 comissões permanentes da Câmara. A direita bolsonarista conseguiu a liderança de colegiados estratégicos como a Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania e a Comissão de Educação. Então, a Comissão de Constituição e Justiça, até então, era presidida pelo Rui Falcão, do PT de São Paulo. Ficará sob o comando da deputada Caroline De Toni, do PL de Santa Catarina. Lembrando que essa deputada ocupava a vice-liderança do governo Bolsonaro e é conhecida por apoiar pautas de extrema-direita. Inclusive, hoje, que é o Dia de Luta das Mulheres, vale lembrar que a deputada Caroline votou contra o projeto de lei para a igualdade salarial entre homens e mulheres. Quer dizer, uma mulher que vai contra os direitos das mulheres está agora à frente da Comissão de Justiça da Câmara. Já no caso da Comissão de Educação, a presidência será ocupada pelo deputado bolsonarista Nicolás Ferreira, do PL aqui de Minas. E nós conhecemos bem esse deputado, não é? Não esquecemos os ataques a setores da educação, além de seu apoio ao golpismo bolsonarista. E não faltam exemplos de falas agressivas, preconceituosas, golpistas, negacionistas desse deputado. Inclusive, ele já foi condenado pelo seu ato de transfobia contra a deputada Duda Salabert. E recentemente ele estava junto com o governador Romeu Zema e o senador Cleitinho Azevedo para anunciar que estudantes não precisam se vacinar para frequentar as aulas nas redes públicas de ensino de Minas. Ou seja, o típico negacionismo científico que faz parte do discurso bolsonarista. E esse é parlamentar que estará à frente da Comissão de Educação. Diante dessa situação, os parlamentares comprometidos com a democracia já se articulam para barrar as pautas ligadas ao bolsonarismo nessa comissão. E o ministro Camilo Santana do MEC também deve agir nesse sentido. E nós que lutamos em defesa da educação, professores, professoras, técnicos administrativos, estudantes, também precisamos nos manter atentos e atuantes. O bolsonarismo está tentando nos passar uma rasteira, mas nós continuamos de pé. Estamos firmes no compromisso de resgate democrático da nossa nação. E estamos firmes na defesa permanente da educação pública, da creche à pós-graduação e também da ciência, tecnologia e inovação no Brasil. E, continuando a falar sobre mobilização, os movimentos sociais brasileiros estão fazendo uma convocação para uma jornada de lutas em defesa da democracia. No último dia 27 de fevereiro, cerca de 130 lideranças se reuniram numa plenária virtual para construir coletivamente um conjunto de atos públicos em defesa da democracia. E estiveram presentes representantes dos movimentos sociais que compõem a Frente Brasil Popular e Povo Sem Medo, e também integrantes de partidos do campo democrático e popular e de entidades da sociedade civil. Diante da atual conjuntura do país, é premente a ação das forças comprometidas com a democracia na luta em defesa do respeito à vontade soberana da população, assim como dos direitos da classe trabalhadora. E assim, a proposta é que a mobilização seja permanente, tendo início no mês de março. A jornada de lutas começa nesta sexta-feira, dia 8 de março, quando o Brasil e o mundo inteiro comemoram o Dia Internacional das Mulheres. Anualmente, nessa data, mulheres saem à rua para celebrar e fortalecer a luta feminina contra a misoginia, contra o machismo e contra o patriarcado. Em 2024,
Assim como nos anos anteriores, o APUB apoia a realização dos atos públicos do Dia de Luta das Mulheres aqui em Belo Horizonte e em Montes Claros. E já no dia 14 de março, o brutal assassinato da vereadora Marielle Franco e de seu motorista Anderson Gomes completará 6 anos. Esse será um dia para celebrar o legado de luta da parlamentar, assim como para exigir justiça para o caso. O legado da luta de Marielle se torna ainda mais relevante nesse momento em que levantamos a bandeira da defesa da democracia. E a jornada de lutas culminará no Dia Nacional de Mobilização em Defesa da Democracia, que será realizado no dia 23 de março. Atendendo a deliberação da reunião no dia 27 de fevereiro, a manifestação levantará as seguintes pautas: 60 anos do golpe, em defesa da democracia, sem anistia para os golpistas e contra o genocídio na Palestina. A derrota nas urnas do projeto de extrema-direita para a presidência foi um passo decisivo para o Brasil. No entanto, não foi o suficiente para extirpar o fascismo do país. E isso ficou evidente no dia 8 de janeiro do ano passado, quando o Estado brasileiro sofreu, como todos sabemos, uma grave tentativa de golpe. E não podemos nos enganar, pensando que aquele foi um caso isolado. Na verdade, as investigações conduzidas pela Polícia Federal têm demonstrado que os planos golpistas eram ainda mais profundos, não tendo se limitado àquele episódio violento. Cada vez mais surgem indícios do envolvimento do ex-presidente Jair Bolsonaro nos planos golpistas, assim como de ex-membros da alta cúpula de seu governo e de generais e ex-comandantes das Forças Armadas. E além disso, cabe lembrar da proximidade da data que marca os 60 anos do golpe militar no Brasil. Não podemos esquecer essa fatídica experiência, tendo em vista a permanência de correntes de viés autoritário no nosso país. Inclusive, as manifestações bolsonaristas pelos recorrentes pedidos de intervenção militar no Brasil. Ou seja, um atentado criminoso contra a democracia brasileira. A população do Brasil precisa pressionar o poder público para que continue a identificar e julgar as pessoas envolvidas. Além disso, para construir uma democracia que seja, de fato, uma democracia plena, forte, inclusiva, a nossa luta, a nossa mobilização precisa ser permanentes. E como dito anteriormente, hoje, 8 de março, é Dia Internacional de Luta das Mulheres. A data será marcada por atos públicos em todo o país, convocados por movimentos feministas, populares, sindicais e diversos setores da sociedade civil em defesa dos direitos das mulheres. E como em todos os anos, o APUB, como eu já disse, apoia financeira e institucionalmente as atividades do 8M. Em Belo Horizonte está previsto um grande ato público com 2 concentrações que culminarão com passeata saindo da Praça Raul Soares. A primeira concentração começa às 15 horas na Praça da Liberdade, já está acontecendo praticamente, já está acontecendo a concentração, e contará com o ato contra o governo Zema, seguido de caminhada até a Praça Raul Soares. Na Praça Raul Soares, a partir das 17 horas, acontece a concentração convocada pelo 8M Unificado. Né? A primeira é do 8M Popular. Na Praça Raul Soares, encontrarão os 2 movimentos e seguirão juntos até a Praça 7 de Setembro, passando pela Rua Tupinambás e Avenida dos Andradas, encerrando o ato sob o viaduto Santa Teresa. Em 2024, o mote de luta do 8M é "Parem de nos matar". O APUB convida todas e todos os professores e as professoras da UFMG a somarem forças nesse dia, né? Nós também, daqui a pouco, estaremos indo para lá, né? Finalizamos a nossa reunião, fazemos uma reunião, finalizamos o Minuto APUB, faremos uma reunião com os 3 setores e iremos para lá somar forças nesse ato.
Finalizamos nosso programa convidando a todas e a todos a acompanhar as nossas redes sociais, Instagram, Facebook, Twitter, nosso site. Fiquem por dentro também do site, do aplicativo não, ainda não, né? Mas a gente está pensando no aplicativo do informativo semanal, que é enviado por e-mail e pelas listas de transmissão do WhatsApp, né? Esta semana ficamos por aqui. Um abraço, obrigada Cristina e até a próxima. Tchau pessoal, obrigada.